Bem, num evento como este, onde o que se quer é promover a iniciativa, é normal que as pessoas tragam temas como, por exemplo, as 10 chaves para empreender, ou os 10 passos mágicos para ser o maior da rua, ou o mais rico, ou mais feliz, ou mais tudo. Eu não. Eu venho trazer um assunto que eu acho que está um bocado em desuso na nossa sociedade. Mas que é fundamental para que aquilo que nós queremos empreender possa prosperar e para que a sociedade em geral também possa seguir o mesmo caminho. Este, se calhar, é o discurso mais lamechas desta noite, mas acho que alguém tem que fazer. Nós vivemos numa sociedade egoísta. Acho que isto não é nenhuma novidade, é um bocado claro. Lembro daquele slogan que diz: se eu não cuidar de mim, quem cuidará? E basicamente, por nossa própria vontade, cada um de nós vai querer ter um grande trabalho ou ter uma grande empresa capaz de vender muito, gerar muito dinheiro, que é para depois ter uma grande casa, muitos carros, poder se divertir e coisas como o ócio ou a indulgência nunca serem um problema ou não terem limites. O problema é que isto normalmente tem consequências e as consequências costumam cair para as gerações seguintes. A minha geração queixa-se disso e acho que a geração que está a nascer agora ainda mais, porque um português que nasce hoje nasce com uma dívida de 18 mil euros. Sem contar com a dívida que vai receber por herança por causa da casa onde mora. Então, se isto não é egoísmo, digam-me o que é. Mas nós vivemos num planeta esférico e que tem determinadas leis. Uma delas é que nada sai daqui e é tudo atraído para o centro. Chama-se lei da gravidade. Outra diz que nada se destrói, nada se cria, tudo se transforma. É a lei de Lavoisier. Então, perante uma população que não para de crescer, eu acho que há aqui um paradoxo, que é, não dá para sermos todos egoístas. Não dá porque os recursos não são suficientes. O que há, é o que está aqui. Então, se o paradoxo tem que cair, acho que as mentalidades têm que mudar. Primeiro global e depois individual. Então, pus-me à procura de qual seria a palavra que fosse o antónimo de egoísta. O dicionário diz-me que é... não me lembro agora. Altruísta. Altruísta. É uma pessoa que quer o bem alheio, independentemente da sua situação. E convenhamos, normalmente os altruístas estão bem na vida. A palavra que eu procurava era egoísta, que é uma pessoa que quer o bem alheio, ao mesmo tempo que o seu próprio bem. Basicamente é querer o equilíbrio geral. E isto é pôr numa só palavra uma expressão que já existe há tantos séculos neste planeta, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. É querer o bem para todos. E como é que isto se traduz na prática? Nós podemos pegar numa situação que já se falou aqui muito hoje, que é empreender. Uma pessoa pode empreender com uma atitude egoísta. E neste caso essa pessoa vai querer pensar só nela própria, vai querer ganhar tudo e mais uma coisa. Então essa pessoa vai olhar para as oportunidades e vai querer ganhar sempre com elas. Então essa pessoa vai ser oportunista, esta pessoa não vai pensar em sustentabilidade, não vai pensar na satisfação dos clientes, nem vai pensar nas consequências que vão ter as suas atitudes. Ao contrário, uma pessoa que tenha uma atitude egoísta vai ter uma atitude de servir. E esta pessoa vai pensar, ok, como é que os meus dons, capacidades, talentos, formação e experiência podem ser utilizados para levar produtos e serviços que possam satisfazer as necessidades das pessoas que estão à minha volta. Isto não é uma grande ciência, isto é ir à origem do marketing. E esta área funcional das empresas apareceu também só para responder a esta pergunta. Outra, por exemplo, eu preciso e quero empreender. Tu precisas e queres empreender e, afinal de contas, já há várias pessoas na mesma situação. E cada um de nós tem objetivos assim grandes, porque quer ganhar muito e quer chegar lá, quer agarrar as estrelas. E pode ter uma atitude egoísta, que é querer chegar lá sozinho. Porquê? Porque vai ganhar muito. O problema é que vai ter um caminho difícil e sozinho, se calhar, é difícil chegar lá. No entanto, se nós nos juntarmos com outros e formarmos uma equipa, é mais fácil. Porquê? Por causa de uma palavra chamada sinergia, em que o nosso esforço junto é muito maior do que a soma dos nossos esforços individuais. E isto é verdade. O problema é que muitas pessoas são resistentes a isto e não querem chegar a esse passo, porque têm medo de perder a sua ideia. Têm medo de partilhar a sua ideia com outros como se a fossem perder ou se a fossem roubar. O que eu tenho a dizer é que uma ideia que não é partilhada significa que dificilmente está a ser concretizada, então não vale nada. Então mais vale partilhar e ir caminhando com outros do que esconder. Por outro lado, na procura de recursos, eu como empreendedor se calhar preciso de um terreno, ou preciso de máquinas, ou preciso de software, ou preciso de qualquer outra coisa que se pode traduzir em dinheiro. E eu posso ter a atitude egoísta de achar que mereço estas coisas, porque eu quero empreender. Então vai vir alguém e dá-me subsídios a fundo perdido. Então eu não tenho de dar contas a ninguém e posso utilizá-los. O que acontece é que eles são cada vez mais raros e estão a desaparecer. Então não dá jeito. Uma pessoa que tenha uma atitude egoísta, o que vai fazer é vai abordar as pessoas que têm os recursos que precisa e vai dizer, olha, você tem algo que eu gostaria de utilizar e rentabilizar e eu comprometo-me a trabalhar de uma forma que isto traga rendimento e pagamento para mim e para si também. A verdade é que se nós pensarmos em pôr-nos no papel das outras pessoas e em querermos satisfazer
seja os clientes, os fornecedores, os acionistas, seja quem for. Há benefícios para todos. Seria ótimo que a sociedade fosse toda assim, mas não é. Então a principal diferença está em sermos nós. Isso sim é o que vai poder fazer a diferença à volta.